Vem comigo em uma das minhas caravanas e você vai ver o cenário real, onde tudo aconteceu. Para informações, entre em contato com o WhatsApp que está aqui na tela, se anime, venha comigo para Israel, porque nunca mais você vai ser o mesmo. Pode acreditar no que eu estou te dizendo. Aqui embaixo, exatamente de onde nós estamos, nós não vamos lá. Tá? Nós não vamos lá, porque lá na parte de cima tem para você ver. Mas embaixo onde nós estamos, aqui existem mais de 12 grutas. Mais de 12 grutas debaixo dessa terra. Algumas grutas cabem 2 vezes o nosso tamanho de grupo. A gruta era onde moravam os pastores. Lembra que Davi era pastor? Né? E Davi era pastor com muita certeza nessa região. Aonde nós estamos. Davi era daqui. Essa era a cidade de Davi. Lembra disso? Muito provavelmente nesses campos que a gente está vendo ao nosso redor, Davi pode ter pastoreado suas ovelhas aqui, diante dos seus olhos. E talvez uma dessas grutas que temos aqui poderia ter sido a casa de Davi, enquanto ele era pastor. Por quê? A gruta ela servia servia como o que nós conhecemos de aprisco. Lembra que no desenhozinho animado, nos livrinhos, a gente vê um aprisco de ovelhinha, a gente vê um cercadinho branquinho, tudo verdinho, as ovelhinhas pulando, puff, puff para lá, puff, puff para cá. Não é assim que a gente lembra? Não. Aprisco aqui em Israel não é assim. Aprisco aqui em Israel é uma caverna, é uma gruta, onde o pastor mora em uma parte dessa gruta. E na parte lateral, em algum compartimento dessa gruta, que é praticamente junto, mora a família do pastor. A família do pastor mora junto. E normalmente, o que acontece entre a ovelha e o pastor? A casa do pastor é a casa da ovelha. Começa por aí. A casa do pastor é a casa da ovelha e vice-versa. Então a gente vai começar com uma simbiose entre ovelha e pastor. Vamos mais para dentro. Vamos entrar mais para dentro um pouquinho. Quando era a época de muito calor, né, as grutas elas eram muito fresquinhas. As grutas eram frescas. Então o pastor levava as ovelhas para lá, lá ele tosqueava, tirava a lã da ovelha para que ela pudesse respirar, para que ela pudesse comer, senão ela não consegue nem comer, e para que ela pudesse então ter uma vida mais ativa. Então ele tosqueava a lã daquela ovelha. Fechou? Bom, ele fazia dessa lã, ele fazia roupa para ele fazia agasalho para ele. Porque na época que era inverno, a ovelha já estava de volta cheia de lã e o pastor se beneficiava da lã daquela ovelha. Era a lã da ovelha que aquecia o pastor. Pastores, quantos de vocês precisam do calor da ovelha para crescer o coração, para crescer a vida? Não é verdade? E quantas das ovelhas precisam que o pastor que dá uma tosqueada boa nela para que ela possa crescer, se alimentar, enxergar e viver? Muitos. Aí o pastor também, vamos lá, ainda tem mais um pouco. O pastor também, lembra que ele tem um cajado? Né? E o cajado ele tem aquela curvinha na ponta onde ele segura e no fundo ele tem o quê? É um finco. É um finco. Já viu isso? Para que serve isso? A curva serve para puxar, quando ela estiver indo para caminhos tortuosos. Então ele pega o cajadinho, que vem a curvinha, que dá o pescocinho e puxa de volta. Mas e a ponta? A ponta serve para quebrar a perna. Aham. A ponta serve para quebrar a pata da ovelha. Por quê? Se a ovelha estiver saindo muito para caminhos que podem jogar ela de um abismo, de uma ribanceira, a ovelha não sabe se cuidar sozinha. Não sei se você sabe, mas a ovelha é um bicho burrinho. E aí, quando aquela ovelha ela fica muito desobediente, saindo muito de perto do pastor, causando problemas para ela mesma, ele pega a ponta do cajado, pega a ovelha e quebra a pata da ovelha. Só que, quando ele quebra a pata da ovelha, essa ovelha não pode mais andar.
Então ele vai ter que carregar essa ovelha nos seus ombros. Igual aquele menino estava carregando a ovelhinha nos ombros dele. Ele vai ter que carregar. Ele quebrou a pata. Ele tem que consertar. Ele tem que fazer com que aquela ovelha aprenda a caminhar perto dele, do lado dele, junto dele. Quando, por fim, aquela ovelha já está, talvez meses depois, porque aonde ele vai, para tudo que ele vai fazer, ele não pode deixar a ovelha em qualquer lugar, porque lembra, ela é burrinha? Ela vai tentar andar, ela vai se ferir cada vez mais. Então ele não pode deixá-la quieta no lugar, ele tem que andar com ela para todo lado que ele vai, para todo lado que as ovelhas vão também. Então quando no final da história, essa ovelha, essa pata, né, restaura, nunca mais essa ovelha vai sair de perto dele. Ela vai passar a vida acompanhando esse pastor, nunca mais ela vai sair de perto dele. Bom, dentro do aprisco também, lembra que Jesus fala que ele é a porta? Estão lembrados que Jesus fala que ele é a porta? Pois é, aquela ideia de cerquinha no aprisco, lembra a ideia de cerquinha? Aquilo não existe, mais uma vez, não existe. Na ideia de cerquinha tem aquela porteira, né? Que abre. Aí a gente fica com essa ideia na cabeça, lindinha, bonitinha, da porteirinha, a ovelhinha passando, né? E tal. Não. Nas grutas não tinham portas. A porta, quem ficava à noite na porta, na entrada, não é uma porta, né? A gruta só tem uma entrada, e só tem uma. A gruta só tem uma entrada e é a mesma que sai. E essa entrada não tem nada para fechar, para vedar, quando tudo entra. Era o pastor que dormia nessa entrada. Era o pastor que dorme na entrada. O pastor não dorme com a família, o pastor não dorme com as ovelhas, ele dorme ali para evitar que os animais de fora, lobos e tudo mais, passem para dentro do aprisco dele, mordam, comam ou matem as suas ovelhas. Então era o pastor que dormia na entrada. Por isso Jesus fala, eu sou o bom pastor. Porque ele era bom, não ia sair dessa porta de jeito nenhum.